Hi everyone, welcome to one more class of English for academic purposes. Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar com um gênero textual que é muito comum no contexto universitário. Eu tenho certeza que todos vocês já tiveram que escrever e ler resumos, ok? Let's go? Então, o objective, né? Qual é o objetivo dessa aula? Né? Trabalhar um pouco com o gênero textual resumo para a compreensão de textos em inglês. Introduction. Quando ingressamos na universidade, é comum entrarmos em contato com gêneros textuais que são comuns nessa esfera comunicativa e que às vezes a gente não teve contato antes de chegar na universidade. O resumo é um gênero acadêmico bastante utilizado e bastante importante no contexto acadêmico. E ele é um gênero textual que ele funciona tanto para habilidade de escrita, né, quer dizer, para você ir treinando a sua escrita em inglês, em português, para ver como que ela está, né, como você consegue desenvolver um texto ou em inglês ou em português, e também para compreensão de textos, tá? Porque a partir do resumo a gente consegue verificar o que o aluno conseguiu compreender do texto lido, né? Então, quando você tem que fazer um resumo de um capítulo de um livro, por exemplo, você tem que condensar as informações principais que você entendeu daquele capítulo do livro no seu texto, tá? Então, ele é um gênero bastante importante tanto para a escrita quanto para compreensão de textos. Qual é a definition então? Qual é a definição de resumo? A gente está aqui falando de resumo, todo mundo já teve que fazer um resumo, mas às vezes não é tão claro o que realmente é o gênero textual resumo. Então, como podemos definir esse gênero, né? Eu trouxe aqui uma citação do autor aqui, do texto Oficina de Textos em Inglês, que vocês têm acesso aí na biblioteca virtual. O resumo condensa o conteúdo de um livro ou um documento, destacando as ideias principais de um texto com uma quantidade reduzida de palavras. Geralmente, os resumos são elaborados para que seja dispensável a consulta ao conteúdo completo de uma obra, a fim de que o leitor possa avaliar se o assunto vai ao encontro de seu interesse. Tá? Então, o que é bastante importante a gente entender quando vamos escrever resumos é que a gente precisa focar nas ideias principais, a gente precisa tomar bastante cuidado para escrever o texto com as nossas palavras, né, não acabar caindo em uma situação de plágio, por exemplo, e também focar nas ideias principais. Não é preciso trazer tudo do texto, né, porque isso aí não seria um resumo. Então a gente precisa conseguir ler, compreender e sintetizar. E às vezes pode ser uma tarefa um pouco complexa. Aqui na nossa disciplina, a gente vai focar na questão do resumo para compreensão de textos, tá? E não no resumo para escrita, mas vocês podem utilizar para os dois fins aí na vida acadêmica de vocês. Quais são os tipos de resumo que a gente tem? Então, a gente tem o resumo indicativo, também de acordo com o mesmo livro que eu já citei, Oficina de Textos em Inglês. O que é o resumo indicativo, né? Ele foca nos elementos principais sem adentrar em detalhes. Pode demandar a leitura do conteúdo original para maior entendimento. Então, ele só dá umas pistas, digamos assim, sobre o texto ou o conteúdo original, né? A maioria das vezes você vai ter que ver o conteúdo original para conseguir entender melhor. Já o resumo informativo, ele inclui elementos como a finalidade do texto original, a metodologia, os resultados e a conclusão. Pode dispensar a leitura do texto original. Os conhecidos abstracts, que a gente faz em inglês, muitas vezes entrarão nessa categoria. E este tipo de resumo é o resumo que a gente mais faz dentro da universidade, dentro da academia, porque ele realmente é um resumo mais completo, né? Ele vai incluir todos os elementos aí de finalidade, metodologia, resultado e conclusão dentro de um texto acadêmico, tá? Então a gente usa mais comumente no contexto acadêmico os resumos informativos. Trouxe os exemplos para vocês dos dois tipos de resumo para vocês perceberem a diferença na prática, que eu acho que funciona melhor do que somente com a explicação. Então, for example, we have here a summary or a movie synopsis, né? Uma sinopse de um filme, né? Um filme, inclusive, que agora está aí sendo bastante falado, Everything Everywhere
Everywhere All at Once, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né, que foi o filme ganhador do Oscar agora em 2023, tá? Então, como que é este resumo, essa sinopse deste filme, né? A gente vê aqui, ó, é bem curtinho, né? A gente tem 4 linhas, e a gente vai perceber que ele é um resumo indicativo, porque ele não está contando a história toda do filme, início, meio e fim, né? Não é esse o objetivo desse tipo de resumo. É realmente instigar o leitor para que o leitor vá assistir o filme, né? Esse é o objetivo da sinopse de filme, né? Ela não vai te contar a história, não vai te dar um spoiler ali na própria sinopse, né? Então a gente tem aqui: a middle-aged Chinese immigrant is swept up into an insane adventure in which she alone can save existence by exploring other universes and connecting with the lives she could have led. Né? Então a gente tem uma imigrante chinesa de meia idade que ela entra, né, numa aventura insana em que ela sozinha pode salvar a existência através da exploração de outros universos, né? É bem ficção científica, e conectando as vidas que ela poderia ter levado. Então é um filme de ficção científica, né? Que aí vai falar de multi-universo e etc. Né? Então o objetivo aqui é só dar uma pincelada geral para você ter uma noção do que é o filme. E não vai ter início, e meio e fim da história, tá? Se vocês tiverem interesse, aqui é o site que eu peguei essa sinopse. No caso do resumo informativo, eu trouxe para vocês um exemplo do abstract, né? E esse abstract, ele é deste paper, The Use of Gamification in Higher Education, an Empirical Study. Então, o uso da gamificação no ensino superior, um estudo empírico. Então, aqui a gente vai falar, o título do artigo é esse, tá? E o nosso foco aqui na aula é no abstract. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que é este artigo e este abstract, tá? Para vocês terem uma noção. Então, aqui é um artigo que foi publicado no International Journal of Advanced Computer Science and Application, então nesse periódico de ciência da computação, tá? E aí ele tem essa estrutura aqui, né? O título, o nome dos autores, então são vários autores, todos aí da Hungary, da Hungria. Aí a gente tem o abstract com as keywords, introduction, e a gente vai ter todo o paper, tá? Todo o artigo aqui, se alguém tiver interesse em ler, tá? O nosso foco aqui vai ser no abstract, nesse textinho aqui e nas suas keywords, tá? Então, como que é este abstract? Então, abstract, né? Então, a gente também tem um texto já um pouquinho mais longo em relação ao outro texto, tá? A gente vai ver que ele tem o textinho, tem as keywords, as palavras-chave. Vamos dar uma olhadinha nelas, que elas irão nos ajudar na compreensão. Gamification. Gamificação é o uso de games, né? Para contextos educativos, tá? Para contextos de aprendizado aqui neste texto. Education, educação, Hungary, Hungria, porque foi realizada a pesquisa na Hungria. Technology Acceptance Model, então é um modelo de tecnologia aqui que eles utilizam durante a pesquisa. University Student, perdão, estudante universitário. Tá? Então eu vou ler aqui rapidinho o texto para vocês. The use of gamification in higher education has increased considerably over the past decades. An empirical study was conducted in Hungary with 2 groups of students to investigate their behavior while interacting with Kahoot. The results were analyzed based on the Technology Acceptance Model. Tá, então, até aqui o que a gente conseguiu perceber deste texto, né? O uso da gamificação no ensino superior aumentou, olha aqui o glossary, consideravelmente nas últimas décadas, né? Um estudo empírico foi conduzido aonde? Na Hungary, na Hungria, com 2 grupos de estudantes para investigar o behavior, o comportamento desses estudantes com a interação do Kahoot. Não sei se todo mundo conhece o Kahoot. O Kahoot, ele tem um site, tá? E também um aplicativo que é de games, né? De quiz. Você pode ir lá fazer uma aula, por exemplo,
com várias perguntas para o aluno jogar e responder, marcar as respostas corretas. Então ele é um jogo, né, que funciona bastante no contexto educativo mesmo, né, e também no contexto de curiosidade. Se vocês tiverem interesse aí em conhecer o Kahoot, pesquisa aí no Google que vocês vão ver que tem game, que tem quiz de vários tópicos, tá, de inglês também. Então, o estudo foi feito com base na interação dos alunos com esse aplicativo. E os resultados foram analisados com base neste modelo de tecnologia de aceitação, né? É uma questão aí da área das ciências da computação. Então, they indicate that the positive attitude, que é a atitude positiva, good experience, a boa experiência, and ease of availability, a facilidade da disponibilidade, contributed to improve student performance, which strengthened the intention to use the application. Então, esses três fatores, né, a facilidade de usar o app, a boa experiência e a questão da atitude positiva, fizeram com que os estudantes tivessem mais intenção em utilizar aquele aplicativo do Kahoot. Né? E além disso, também a questão da utility, da utilidade, foi positivamente influenciada pela facilidade, né? Quer dizer, é um aplicativo fácil de usar. Né? Então, isso fez com que os alunos percebessem que ele também é útil, tivessem maior motivação para utilizar e etc. Tá? Então, este aqui é um abstract, é um resumo de um paper. Então, a gente consegue ver que ele é completamente diferente do outro, né? Ele segue uma estrutura bastante particular, que eu vou trazer aqui para vocês. Então, os abstracts, eles são esses textinhos, esses resumos, que em geral eles vão aparecer antes de um artigo científico, tá? Publicados em periódicos e revistas científicas. Então, ele faz uma overview of the entire text, uma visão geral de toda a pesquisa que foi conduzida, tá? E a maioria dos artigos e relatórios vão ser prefaced, né? Vão ter lá no início um abstract, assim como também artigos, a monografia de TCC, por exemplo. Sorry. A estrutura do abstract. Então, é muito comum que os abstracts sigam essa estrutura aqui, né? A maioria deles segue essa estrutura aqui, pode ser que nem todos vão ter todos esses elementos. Lembrem-se, os gêneros textuais não têm estruturas rígidas, então isso aqui se modifica, mas é comum a gente ter um background ou uma introduction, uma introdução, os objetivos, os métodos, os resultados e as conclusões, tá? Lembrem-se dessa estrutura dos abstracts quando vocês forem ler, porque aí vocês podem ir identificando ali, esse é o objetivo principal da pesquisa, esse foi o método utilizado, aqui está a parte do método. Isso facilita a leitura de vocês, facilita a compreensão. Por exemplo, no texto que a gente leu, né, a gente começa aqui falando da questão da gamificação como que está aumentando nas últimas décadas. Isso aqui é uma brevíssima introdução do tópico, né, da gamificação, uma brevíssima introdução. Aí a gente já tem aqui o que eles realmente fizeram, né? O estudo que foi conduzido com 2 grupos de estudantes na Hungria, tananã. Então a gente tem aqui o objetivo e também uma parte da metodologia, quer dizer, aonde foi feito, com quem foi feito, entra na parte de método, e o porquê que foi feito, para investigar o seu comportamento, né, o comportamento dos estudantes com a interação do Kahoot. Então, esse é o objetivo da pesquisa, né? Os resultados foram utilizando esse modelo de tecnologia, que entra também numa parte de metodologia, e todo esse finalzinho aqui, que está nesse laranjinha, são resultados da pesquisa, tá? Eu identificando essa estrutura, eu consigo compreender qual é o objetivo da pesquisa com mais facilidade, né? Em geral, ele vai aparecer no início, né, do texto. Então, você vai dando uma olhadinha ali, já no início do abstract, você já consegue, o objetivo deles foi esse. Mas eu quero saber o que eles concluíram com esse estudo. Vou mais para o finalzinho e vejo que eles concluíram que o uso foi um uso positivo, enfim. Tá? Então, é importante vocês observarem essa estrutura dos abstracts. Para umas final tips, né, sobre os resumos e abstracts, antes de ler o resumo, de qualquer resumo, veja o título do texto acadêmico e procure fazer previsões sobre o tema. Isso é básico, né? Pré-leitura.
No caso dos abstracts, observe a estrutura e procure identificar o objetivo da pesquisa. Isso irá lhe direcionar para a proposta geral do estudo. Sempre procurem lá o objetivo da pesquisa, quando você quiser fazer uma leitura geral, tá? Durante uma leitura de um abstract. Lembrem-se também que vocês podem utilizar o gênero resumo como uma forma de verificar a compreensão de um texto em inglês. Neste caso, leia o texto e faça o seu resumo utilizando as suas palavras. Então, além de ler resumos, vocês também podem escrever resumos para ver o que vocês entenderam. E é muito importante que seja com as palavras de vocês, né? O que eu entendi com as minhas palavras. Para alunos que porventura necessitem escrever um abstract, talvez a gente tenha alguns alunos aqui que vão escrever um abstract no TCC, lembre-se de seguir a estrutura trabalhada, né? Aquela estrutura do abstract. Isso vai nos ajudar vocês na escrita e facilitar o processo. E por hoje foi isso, pessoal. Thank you very much and see you. Bye!